Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, volta de feriado. A gente tá aqui meio perdido dentro do estúdio, aqui já ó, trilha abrindo, Luciana. Ai, meu Deus do céu, tem que começar a falar. É uma delícia feriado no meio da semana para dar aquela quebrada, mas assim, só é para confundir, porque para mim, ontem, na terça era sexta, hoje é segunda, então já viu, amanhã né? É sexta de novo. A pessoa já não é muito certa da cabeça, Até ainda parece. vem umas coisas dessas assim para ajudar, né? Então já viu. Estamos ao vivo já aqui pela Rádio Show FM 87.5 aqui na região do Cambuci, Ipiranga, Aclimação também. Estamos também ao vivo pelo facebook.com/papo com elas oficial. O nosso Twitter é o @papo com elas. O nosso Instagram é o @papo com elas oficial. Aproveita para seguir também o Instagram da Rádio Show, no @Rádio Show FM, e da Rádio Oficina, cursos de comunicação, há 31 anos formando os melhores profissionais do mercado. @Rádio Oficina. Então, vai lá no Instagram, segue a gente, segue também Rádio Show e Rádio Oficina. Além disso, também estamos lá no youtube.com/papo com elas oficial. Aproveita, se inscreve, clica no sininho, receba todos os dias aí que a gente tem vídeo novo. Você vai ter o alerta uma vez que você clicar lá no sininho e se inscrever. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber a informação. Você vai ter muita coisa, desde o começo do ano tem muita informação para saúde, para finanças, para mudar a vida, não é isso, Lu? Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde. Eu ainda tô aqui brigando com a tecnologia. Isso porque Mercúrio já saiu da retrogradação, né? Estamos direto. Normal agora, mas definitivo. Tô brigando aqui com o meu celular para entrar aqui na nossa transmissão e poder acompanhar. Agora foi. Sim. Então, lá no nosso YouTube tem diversos assuntos para você ver e rever quantas vezes quiser. Mas, além disso, você pode ver todos os nossos vídeos e conteúdos lá no Papo com Elas, no www.papocomelas.com. Lá todos os dias a gente posta várias matérias bacanas sobre maternidade, sobre comportamento, relacionamento, filhos, eventos que estão acontecendo não apenas em São Paulo, mas no Brasil todo, sobre empreendedorismo, pets, tem de tudo, startups, a mulherada, tem pra muita tudo. Coisa, atividade para os filhos também, lembrando que daqui a pouco chegam as férias. De novo? Tem que se virar. Quando a gente era criança, os pais não sofriam tanto com isso, né, Lu? Porque deixava a gente na rua brincando, e aí eles não precisavam se preocupar. O que vou fazer com as crianças nas férias? Tipo, a criança tá de férias? Vai lá brincar com seus amigos, seus primos na rua. Só que agora não dá, né? Os filhos criados em apartamento, a gente tem medo de deixar sair na rua, não apenas por causa de carro e tal, mas a violência, a rua, né? Tá muito perigosa. A violência, e hoje não é mais que nem era antigamente. A gente teve infância, né, Oli? De brincar na rua. Quem mora em prédio, mas tem vizinhos mais ou menos da mesma idade, bacana. O ruim é quando é prédio que nem o meu, que tem muita gente muito idosa e pouquíssimas crianças. Então, o meu tem uma criançada danada, viu? E olha, assim, tem uma criançada danada e nasceu tem um monte de bebê no meu prédio. A leva tá se renovando. Nossa, daqui uns anos vai ser aquela gritaria. Já é, né? Mas vai ser um condomínio predominantemente de crianças lá. A criançada do seu prédio toca a campainha e sai correndo? Já fizeram isso, mas aí, como tem câmera, andou rolando umas multas lá, pararam com isso. Lá em casa todo mundo é bem encomendado, viu? Você era daquelas que tocava a campainha e saia correndo? Sim, eu era. Fui dessas. Tive infância. Você indo lá no nosso site, aproveita e se inscreve na newsletter também, que aí toda segunda-feira você recebe o melhor da semana anterior, todo o conteúdo que a gente tem de mais interessante vai estar lá também na nossa newsletter. Aproveita também, se você está sem tempo de ver os vídeos, vai no nosso LinkedIn, no Papo com Elas, que lá tem todas as matérias também que estão no nosso site, estão no Twitter, também estão lá no nosso LinkedIn, o Papo com Elas. Tudo bem explicadinho, tudo bem separadinho para você que está sem tempo de ver os vídeos, que precisa de um pouquinho mais de concentração, não é, Lu? Exatamente. E tem também o nosso podcast com Elas, by Papo com Elas, que novidade, hoje também já está disponível no Google Podcasts e no Deezer. Todas as redes, olha um só, pouco de cada vez, hein? Olha lá, então tá, o podcast com Elas, by Papo com Elas está disponível no Spotify, no Spreaker,
no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, e daqui a pouco também vai ter mais plataformas. A gente só está esperando a aprovação aí, mas já tem 10 episódios disponíveis e a gente tem mais de 100 ainda para colocar no ar. Muita coisa para você ver, gente. De 2 em 2, cada semana 2 episódios novos para você ouvir, baixar e escutar quando quiser. Exato. Aí já não tem nem a pressão de poder ler assim, no LinkedIn, no aplicativo lá na ou assistir no YouTube. Baixa você baixa, depois. assina nosso podcast, baixa os episódios que te interessam lá pro tema. O legal é ouvir todos, né? Para ficar sempre bem informado. Mas baixa aqueles aplicativos que mais te interessam e ouve quando quiser, quando puder, do jeito que for. Na academia, no carro, em casa, lavando louça, cuidando dos filhos, que é a nossa realidade, né, Oli? Exatamente, a vida real. A gente sempre fala da maternidade real, mas a vida real abrange muito mais além do que a maternidade também. Aliás, Lu, hoje eu estava assistindo o finalzinho ali do programa da Fátima Bernardes, o encontro, estava falando de assuntos que a gente já abordou aqui várias vezes, da questão da maternidade, da falta de oportunidade de trabalho para as mulheres quando voltam de licença maternidade, pessoas que são demitidas quando voltam de licença maternidade, a questão de que se você tem uma licença de 4 meses, você tem até um período de 30 dias em que o empregador não pode te mandar embora. É o período de estabilidade que chama. Mas se você tira a licença de 6 meses, não existe essa estabilidade. Não tem a estabilidade? Não tem a estabilidade para licença de 6 meses. Fiquei sabendo, assistindo outras mães falando, a questão da mães que foram demitidas, voltando de licença maternidade, uma inclusive voltando dessa licença de 180 dias, né, de 6 meses, e que foi demitida logo depois. E que a gente fala que a mãe tem muda muita coisa e assim a capacidade de coordenação da mulher acaba ficando muito maior porque ela tem que afinal de contas, né? E que as empresas perdem nisso, uma vez que estão mandando embora mulheres que teriam capacidade de gerir equipes com uma qualidade talvez muito maior do que outras pessoas que não estão enfrentando essa realidade. Exatamente, a gente fala muito sobre a maternidade real aqui, a real de ser mãe. Não é fácil, é uma luta por dia, né? É extremamente recompensador, mas não é fácil e a gente tem que falar sobre isso. Eu acho importante, a gente começou aqui, nosso programa não dá nem para comparar com o programa da Fátima Bernardes em termos de audiência, mas a gente também trouxe aqui, também faz a nossa parte, porque a gente tem que dar voz a esse tipo de situação, porque falando sobre isso, talvez uma solução apareça. Exato. Algo que consiga atender as necessidades tanto das mães que trabalham, como das empresas. Chegar no meio termo, né? Para que a gente consiga aliás, a tendência é essa gestão mais inclusiva, em que todo mundo participa, o colaborador tem voz, o empreendedor, o empresário tem voz, o empreendedor também, todo mundo tem voz. É isso aí. A gente agora vai falar de um assunto que é bastante interessante. A gente chegou tá falando, né? A gente falando de maternidade e tudo mais, mas a gente está no mês de novembro, a gente passou pelo Outubro Rosa e tem também um mês que é muito importante agora, que é o Novembro Azul, que é o mês de conscientização do câncer de próstata. Só que não é só disso. A gente também, em novembro, tem o mês do diabetes. A gente tem aí lembrando, né, que no dia 14 a gente teve aí a conscientização da doença, dia 14 de novembro foi o dia da conscientização da doença. Então, lembrando que novembro é um mês não só de conscientização do câncer de próstata, mas também do diabetes. De acordo com a presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, doutora Ermelinda Pedrosa, há cerca de 16,5 milhões de brasileiros portadores da doença. Mais metade, ou seja, cerca de 8 milhões de pessoas desconhecem o diagnóstico. Em 1991, a Federação Internacional de Diabetes, a IDF, e a Organização Mundial de Saúde escolheram como dia de conscientização da doença 14 de novembro. E é uma homenagem ao aniversário do médico canadense Frederick Banting, que descobriu a insulina em 1921. Você sabe, Lu, antes da gente continuar aqui com a introdução, eu lembro de ter visto uma matéria que a gente sempre fala da importância da ciência, da importância do incentivo. Como eles trabalham em silêncio, como eles né? trabalham em silêncio, como foi a descoberta da cura, né? Não da cura, mas desse para resolver um problema que era muito grave, de crianças que sofriam muito com diabetes lá no Canadá e que aí, após
uma dose muito grande, assim, que ele fez. Vou fazer esse procedimento de introduzir insulina, né, nessas crianças. A melhora que elas tiveram foi absurda. Foi ele, o Dr. Frederic, mais uma enfermeira também, eles participando desse processo. Existe uma fotografia mostrando Que legal. um grupo. Vira e mexe aparece no Facebook essa fotografia falando Dessa data aí, do descobrimento. Dessa data e desse experimento que foi tão Revolucionário total. para a medicina, né? Salvou a vida, vidas. Salvou a vida de muita gente. Cura, o diabetes não tem cura, mas tem tratamento e é muito importante a gente ter, quanto mais cedo descobrir, melhor. A ONU, em 20 de dezembro de 2006, através da resolução 61/225, tornou o 14 de novembro o World Diabetes Day, ou Dia Mundial de Diabetes, diante da necessidade de prevenção e controle da doença. E elegeu o círculo azul como símbolo por representar o céu que une todas as nações e por ser a cor da bandeira da ONU. Poético, né? Né? Bem bonito isso. Muita gente não sabe, mas retinopatia diabética é uma doença que afeta a retina, região do olho responsável por formar imagens e enviá-las ao cérebro. 40% dos pacientes de diabetes podem desenvolver a retinopatia. Quando o diabetes não está controlado, a hiperglicemia pode afetar os pequenos vasos da retina. Se não for diagnosticada precocemente, a retinopatia diabética pode causar cegueira irreversível e é a principal causa de cegueira em pessoas em idade produtiva. Por esse motivo, a campanha de Olho no Diabetes está em pleno vapor com o objetivo de alertar a população sobre esse desdobramento do diabetes. E estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Show a Aline Pitt, fundadora do Clube do Diabetes, que foi diagnosticada com diabetes aos 2 anos de idade e há 21 convive com a retinopatia. Muito boa tarde, Aline. Oi, boa tarde, meninas. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Que coisa, hein? Foi diagnosticada aos 2 anos de idade. Você imagina que na época que eu fui diagnosticada, sou filha de farmacêutico bioquímico. Olha então, só. assim, o meu pai, ele começou a ver alguns sintomas estranhos, né? Os clássicos, tipo perda de peso, por exemplo, muita sede, vontade de urinar. Ele levou no pediatra e o diagnóstico veio. Naquela época, pra vocês terem uma ideia, hoje a gente faz ponta de dedo, Sim. a gente conta carboidrato. Naquela época não tinha absolutamente nada disso. Nada disso. Então eu cheguei a usar, por exemplo, seringa de vidro. Eu media a glicemia na urina. Então a gente tinha uma tirinha que você molhava no xixi e ali aparecia mais ou menos isso quanto que eu ia falar. deveria estar. Não deve ser preciso, né? Não. Como é pelo sangue. Era por uma escala. Então, por exemplo, entre 200 e 300 Putz. era uma cor. Então era tudo muito impreciso. Era muito difícil. Meu pai achou que eu não ia ter uma vida longa. Mas, assim, é impressionante que você ter esse diagnóstico aos 2 anos de idade, ou seja, praticamente você não sabe como é a vida sem o diabetes, né? Exatamente. Eu sempre falo isso. Todo mundo, você acha que um dia você vai ser curada? Fala, olha, eu não sei como é viver sem o diabetes. Então não é uma coisa assim, eu preciso da cura. Você tá vivendo a sua vida Exato, normalmente, sempre né? foi isso, né? Exato. Porque assim, as pessoas ficam tanto atrás do cura, e É, a gente é consegue verdade. viver com tanta qualidade hoje. Então é muito mais fácil você se adaptar e viver bem. E a gente acaba vivendo muitas vezes melhor do que pessoas que não têm nada. Exatamente. Pode ser, né? Não, e assim, quando você descobre, por exemplo, se eu descubro que eu tenho diabetes agora, aí sim eu tenho referência para comparar, Exato, porque a vida muda mesmo, né? Poxa, não posso fazer tal tipo de Alguns coisa, hábitos vão ter que ser alimentares adaptados. tem que tomar mais cuidado, ter mais controle com alguma coisa que, que eu Exatamente. antes não tinha esse controle. Então, aí sim eu acho que impacta mais, mas no teu caso, é como você disse, não tem A realidade referência. sempre foi uma só. Sempre foi assim. Sempre foi o controle, o cuidado, sempre foi isso, né? E é engraçado porque, como eu tenho praticamente diabetes a vida inteira, Sim. eu peguei todas as fases, né? Então, infância, eu era uma moleca, eu gostava de escalar muro, eu tinha muito primo menino, então a gente pulava cerca de hotel, eu tinha sítio em Serra Negra, eu lembro que a gente ia no hotel do lado, passar o dia, fazer aquelas molequices. Eu cheguei a me machucar de ficar pendurada em cerca de arame pela Minha mão. Nossa Senhora. Assim. É uma criança tranquila. O que ela tem? Ela é diabética. Nossa! Eu lembro Desse que, jeito. a gente saiu para comprar uma bicicleta uma vez e meu pai falou, olha, cada um escolhe a sua Ceci, né?
Bom, a minha irmã voltou com uma Caloi Cross e eu com uma BMX Pantera. Nossa imaginava. senhora, gente! Essa é uma coisa Radical, né? uma coisa importante, assim, que eu olho e vejo o histórico e muitas crianças, adolescentes que têm esse tipo de atitude, os pais, né? Eu acho que foi importante na minha qualidade de vida, apesar de eu ter as complicações, é que logo que eu fui diagnosticada, tinha 2 anos e 5 meses, mais ou menos. Eu lembro que com 3 aninhos os meus pais me colocaram no balé. Fiz balé a vida inteira, Olha balé só. clássico. E com 7 eu entrei na natação. Então eu fazia balé, natação. Eu no colégio eu brincava, eu era muito ativa. E tinha as hipoglicemias, então os professores todos ficavam sempre atentos à mudança de comportamento e tal. Mas o esporte sempre foi muito forte, a atividade física sempre foi muito forte. E a alimentação em casa, ela era restritiva, porque naquela época a gente não podia absolutamente comer nada. Sim. Mas, assim, eu sempre gostei de comer direitinho. Tipo, eu gosto de comidinha, arroz, feijão e tal. Isso Então, ajuda muito. muito. Não, isso Até é bom porque- pra todo mundo, não é só pra quem Não, mas tem até diabetes. porque você tem o quê? 23 anos, então? De diabetes? Não, você tem quantos anos? 43. 43? Ah, Nossa, não, mas é que eu vi aqui que ela convive há eu tenho 21 anos com não, 23 de retinopatia. Ah, entendi. Nossa, eu fiz uma... Gente, eu sou de letras. Não sei fazer conta. Bom, mas voltando. 43. Nossa, que... 43 anos, É. 40 de vida, tenho 23 de diagnóstico de retinopatia. e nefropatia, porque as duas foram diagnosticadas meio que no mesmo ano. Eu lembro Praticamente que eu tava, juntas, né? imagina, eu fazia faculdade, gente, eu estudava comunicação. Então, assim, quem estudou em faculdade de comunicação sabe bem que é uma vida um pouco agitada, né? Sim. E foi bem no Intensa. primeiro ano que a gente fez, do primeiro pro segundo ano que eu diagnostiquei. Então, nossa, 41 anos de diabetes. Sim. É isso. Bom, a gente vai ter que fazer o intervalinho, né, Oli? Vamos pro intervalinho agora, daqui a pouco a gente volta com a Aline, daqui a pouco também, né, vai chegar aqui o Dr. Pedro Carricondo para falar também um pouquinho mais sobre diabetes. Não sai daí, manda sua pergunta. Tem dúvida? Tem alguém com diabetes na família que você está precisando descobrir alguma coisa a mais também, saber como ajudar e assim, E até como levar uma vida Como levar uma normal, vida né? normal, Como e a Aline tá né? falando. daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós todos os dias para as pessoas através de uma emissora de rádio? Então você precisa conhecer a Rádio Oficina. Os melhores cursos com os melhores profissionais. A Rádio Oficina oferece cursos reconhecidos pelo MEC, que outorgam ao aluno formado o registro profissional na DRT. Locução, sonoplastia, operador de áudio, assistente de produção e mais 10 cursos à sua escolha. Venha nos conhecer. Rádio Oficina, telefone 2063 1370.
Estamos de volta. Estamos de volta. A história do Pete é. Quero saber agora. Não, é que eu tô falando pra ela. Eu perguntei pra Aline aqui, fora do ar, se o sobrenome dela era Peach mesmo, que é de pêssego em inglês, né? Ela falou que é. Eu falei que, nossa, também quero. Né? Perguntam se é meu nome artístico. E assim, eu brinco que é o meu nome artístico. É o nome né? artístico. Porque assim, todo mundo sabe quem é a Aline Pitt. E eu, quando eu casei, eu coloquei o Arruda Botelho. Assim, a Aline Botelho, ninguém conhece. Não, Pitt não. sou eu. Né? Desculpa o seu marido, mas vamos continuar com o Peach, né? Eu uso mais o meu nome de solteira, principalmente por causa do trabalho. Uhum. Pra mim, é legal porque eu reverencio muito o meu pai. Meu pai, ele era um cara incrível. Qual é a na área. origem? Inglês. Ai, que Uma lindo. curiosidade, eu adoro contar essa história, Por favor. é que todo mundo deve conhecer o Gene Siegers, né? Uhum. Foi meu bisavô que trouxe pro Brasil. Mentira! Olha! Ai, gente, famosíssima aqui no Papo com Elas, a gente nem sabia. Exatamente. Então eu adoro o Pete, é muito legal. Muito Eu até legal. esqueci, tem um episódio da série House of Cards que eles falam da cidade lá, que o pêssego é a economia local lá. Eu esqueci o nome da cidade, eu vou lembrar, depois eu falo. Que é a cidade, eu falo, The tem um City of Peach. pêssegão Tem um pêssegão, na exato, entrada. tipo naquelas caixas d'água, Eu né? lembro É um desse pêssegão. episódio. Que é a cidade do Francis ou é Eu da acho que é mulher dele? Acho que é a cidade dele. Então, agora eu Sabe não que me era lembro. meu trauma de infância, né? Porque na época tinha aquelas bonequinhas, moranguinhos. A pêsseguinho! É. Ai, por que trauma? Eu tinha vergonha. Ai, gente, como a criança é isso que eu ia falar, né? Muito bem. Aline, como é ter uma infância controlada pelo diabetes? Eu sei que você falou que você não tem essa conseguiu, né, referência, ter a Mas referência, em assim. relação a colega, você tem irmãos? Tenho 3 irmãos, né? Um irmão e 2 irmãs. Ninguém tem absolutamente Isso. nada. Meu irmão agora, há um ano atrás, foi diagnosticado com diabetes tipo 2. Que ela é adquirida. Exatamente. A diabetes ele está tipo bem 2 é gordinho, adquirida, é. se ele ouvir, A ele sua é vai... tipo 1? Sim, tipo 1. E ninguém tem na família? A gente descobriu, meu pai não falava muito disso, mas a minha avó paterna, Dona Anitta, tinha diabetes tipo 2. 2, que é adquirida também. Exatamente, mas tipo 1, não. Uma vez num congresso, eu lembro que eu perguntei para uma endocrinologista sobre essa relação, né? E uma coisa que ela me falou que a vida inteira eu passei sem saber é que, por exemplo, se existe algum parente próximo, tipo o avô, pai, que tem diabetes tipo 2 e o paciente tem diabetes tipo 1, normalmente esse paciente que tem diabetes tipo 1, ele tem um controle mais difícil. Olha É como só. se a patologia fosse um pouco mais resistente. Uhum. E aí eu falei, nossa, exatamente o que aconteceu comigo. Porque teve alguns momentos no tratamento que eu lembro que o endócrino queria entrar com alguns outros medicamentos junto com a insulina, porque era muito difícil controlar o diabetes. Até hoje, assim, é um desafio. Ajuda muito o esporte e tal. Mas tem períodos assim que a gente leva surras da glicemia. Mas eu imagino, a pergunta que eu te fiz é assim, a gente sabe que você não teve como comparar, mas Sim. você está vivendo na escola com outras crianças que não são diabéticas, que comem doce, comem chocolate, As tomam festinhas, refrigerante, né? as festinhas de aniversário na escola. Eu tenho uma amiga que tem um filho diabético e assim, é o horror da vida dela esse negócio de festinha na escola, porque você tá lá, a criança, por mais que você explique, criança é criança, né? É. E como é que foi isso pra você? Eu não era muito do doce, mas eu era muito levada, né? Então você falava não, eu ia lá e fazia escondido. A minha casa era um campo minado, tinha suspiro, chocolate escondido. Porque Na né, casa? e a Por minha causa das outras diversão- crianças, né? A minha diversão era, por exemplo, achar doces do irmão, da irmã. Olha só. Mas eu acho que no meu caso, em muitos casos, hoje a alimentação ela é liberada, né? A gente conta o carboidrato e aplica insulina, mas antigamente não pode comer. O não poder comer faz a gente querer. Exato, Não a proibição é... Fala, não, você não pode, só Exato. pensa naquilo o dia todo. E Comigo eu é assim lembro, também. eu me lembro de comer, mas nunca em exagero. Tá. Eu acho que a grande sacada da vida é sempre a moderação, né? Muito legal. E o pior foi na adolescência, não foi nem na infância. Porque na pré-adolescência e na adolescência, eu não queria ter nenhum amigo com diabetes, eu não queria conviver. É como se assim... Você não quis tenho negar, nada. né? Exato. Eu não tenho nada, eu vou viver normal. Então, assim, na adolescência, eu literalmente
fiz o cabelo do meu pai, o resto que ele tinha cair. E da minha mãe deve ter caído bastante, porque eu estudei, imagina, a vida inteira, até a 8ª série em colégio de freira, e aí a gente mudou pro interior, fui morar em Araraquara e fui para onde? Colégio Objetivo, né? Então, assim, foi uma fase um pouco agitada. Turbulenta. Porque, assim, tinha muita festa. É adolescência, né? A namorar, É assim até hoje, tá? Só pra te contar. Né? Eu tenho um em casa, é desse jeito, mesma coisa. E assim, é uma fase de descoberta. Aí você se leva ao limite. Então, assim, eu nunca bebi de cair, mas assim, eu bebia. Mas bebia, experimentou, comia. provou. Eu lembro que eu resolvi experimentar. Vou fumar, né? Vou fumar, minha mãe descobriu, contou pro meu pai. Meu pai me chamou na mesa, vem fumar com o papai. Nunca mais eu botei um cigarro na boca, Olha sabe? só. Porque tinha aquelas psicologias invertidas. Né? Mas assim, no geral, eu tinha uma vida com hábitos saudáveis. Sempre com muito esporte, né? Que eu acho que é uma coisa que eu acho ajuda que se muito. tá controlado, você pode, né, comer um doce e Se dar ao luxo. se dar ao luxo de comer um quando, docinho e tal. O Exatamente. problema é como você falou, entra na adolescência, você quer E não fingir ter que aquilo a não regra, existe, mas né? Tanto Assim, que se eu foi- fingir, vai sumir. Exatamente. Foi depois da adolescência que vieram as complicações. E eu atribuo muito isso, os médicos, como eu mudei de médicos ao longo do tempo, eles atribuem muito a um distúrbio muito comum em meninas diabéticas chamado diabulimia, que é um mix você percebe que você engordou. Eu lembro que eu tive uma fase que eu fiquei mais gordinha, e aí eu descobri que a insulina era a insulina que me engordava, mas na verdade não é a insulina que engorda. O que engorda é a gente comer, porque você come e tem que tomar insulina, né? Então assim, se você comer de forma saudável, você aplica insulina e continua com o peso normal, não tem essa. E eu fazia dietas malucas, eu fazia muito mais esporte do que eu podia, eu queria perder peso, tal. E depois desse período de privação alimentar, mexer em dose de insulina, tal, eu lembro que eu perdi 12 quilos e tive princípio de anorexia. E nessa época veio o diagnóstico da retinopatia e da nefropatia. Então, assim, é muito importante, além do cuidado do diabetes, do controle, né? As doses de insulina nos horários certos, de acordo com o que o médico passa, a comida no horário certo, a atividade física, a gente cuidar da cabecinha também, né? O emocional conta muito. E isso é uma coisa que, graças a Deus, hoje em dia você vê a preocupação maior de falar das emoções, tem um alto grau de depressão em paciente tipo 1 e tal, porque é uma mochila que a gente carrega. Né? Exatamente. Vida inteira. Então, isso tudo vai fazendo a gente não querer ter a doença, renegar a doença, querer ser uma pessoa normal, tal. Então eu lembro que nessa época meu pai me colocou no psiquiatra, eu tomei antidepressivo, e foi bom esse acompanhamento, porque depois veio toda essa mudança de rotina, de laser, tratamento, por exemplo, para a parte renal, eu tinha que me privar de proteína, fazer um regime mais limitado de proteína, e isso vem até hoje, 27 anos aí, fazendo esse controle. Então, se não tivesse o cuidado com a parte emocional, talvez pesasse muito mais, sabe? Porque você imagina, tem momentos que o controle, você perde a mão do controle, a glicemia fica mais teimosa, por exemplo, no caso de uma infecção, e a gente se sente frustrado, né? Poxa, eu faço e dá tudo errado. Exatamente. Aí a pessoa entra no que a gente chama de burnout, não quero me cuidar mais, tal. Então, tem períodos da vida que você vai ter uma baixa, e você tem que ter um acompanhamento legal, a família tem que estar envolvida, o pai, a mãe, marido, tal. É importante isso. Então, você sabe que eu conheço uma pessoa diabética e essa questão do emocional é crucial. Depois o doutor chegou aqui, ele vai até poder falar um pouco disso, da experiência dele. Mas eu conheço essa pessoa que, assim, faz aquele controle super rígido, se priva. Só que, assim, é meio radical. Ele descobre que tem diabetes e fala, não vou comer mais açúcar na vida, nada. Aí tira tudo. E não é assim que funciona, tem que ter um equilíbrio. Só que aí amanhece aquele dia que você dormiu com o bumbum descoberto, né, que você tá de mal com a vida. E eu me lembro que essa pessoa contou que ela fez um bolo. E ela comeu o bolo em 5 minutos. E aí teve que correr pro hospital, porque ficou muito mal. Porque a diabetes foi lá na pra lua, cima. né?
E aí você vê, e aí depois se arrepende, nunca mais eu vou comer, e nunca mais eu vou... Então, assim, são altos e baixos, né? É uma coisa lembro de que você ter contado eu te essa contei, história, né? cara. É assim, é uma coisa que você vê, é física, mas Não. olha esse emocional, como E às mexe vezes, com tudo se isso. você levar tudo com moderação, por exemplo, quando eu tô com vontade de comer um bolo, eu não compro bolo em casa, porque eu vou querer comer Você toda sabe que hora. a tentação tá ali, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu vou numa cafeteria, compro um pedaço de bolo, conto quanto tem de carboidrato ali, tomo insulina e como meu bolo com café preto puro, que eu aprendi a beber, Sim. né? E me dou E aquele segue a momento vida. de prazer. Segue o baile. Isso é legal. É. Isso vale não só para quem tem diabetes, né? Para tudo na vida. Qualquer coisa que você fizer em excesso, extremo é uma porcaria, porque te faz mal, É. né? Então, eu já tive mesmo. É engraçado, eu não sou de descontar na comida quando eu tô ansiosa, tal, né? Mas eu tenho algumas amigas que Ah, mas eu você é quero humana, né, bolo. Aline? É humana, né, gente? Tem assim- aquele dia. E você falou essa questão da adolescência. A primeira coisa que eu pensei foi a TPM. Imagina, É um adolescente desafio. diabética na TPM. É um Coitada, desafio. não pode comer um chocolatinho, né? Desespero. É um desespero mesmo, É um né? desafio, é um desafio. E assim, até hoje é um desafio, porque alguns dias, poxa, o mês tem 30 dias, né? Se for pensar o período que a glicemia fica teimosa por causa da TPM, são praticamente 15, né? Né? Então Sobra é pouco chato. tempo para comer chocolate, É. né? Ah, não, aí você tem que fazer uma contagem dobrada. Tem umas técnicas razão. hoje que as minhas amigas nutricionistas ensinam de contagem, carboidrato com gordura. São o máximo. Dá para devorar um x-salada, pizza. Olha, a bom. gente recebeu aqui, chegou já o Dr. Pedro Carricondo, que é oftalmologista e presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ocular. Muito prazer, Dr. Pedro. Muito prazer, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falar com vocês um pouquinho. As histórias são todas muito bacanas, eu tô aqui só rindo de vocês. Mas deve ser coisa que você ouve Já todo escutou, dia, né, né? doutor? Exatamente, a gente acaba se deparando com essa questão aí da pessoa ficar ansiosa, comer mais, tem qualquer problema, seja de saúde, seja problema do dia a dia, o próprio estresse, você libera uma série de hormônios que modificam toda a sua glicemia. Então, parte emocional, tudo isso acaba realmente impactando bastante. E a gente tem que tomar cuidado para não se perder nesse meio do caminho aí e não ter as complicações todas que a gente pode apresentar secundárias, né? Exatamente. Pode falar, Não, Aline. pode falar. Doutor, só para a gente ter um tempinho antes do comercial, queria só que o senhor esclarecesse qual é a diferença do diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, que ninguém sabe, um é adquirido, o outro é genético, hereditário, eu não sei, como é que funciona isso? O diabetes tipo 1, ele normalmente aparece nas pessoas mais jovens e ele depende de insulina. A pessoa, por algum motivo, ela não produz insulina. Pode ser um defeito que não deixa ela produzir insulina ou pode ter alguma reação do organismo que destrói o pâncreas dela e ela para de produzir. Esse é o diabético tipo 1. O tipo 2, o organismo vai perdendo a capacidade de usar a insulina. Então a pessoa precisa ou ir tomando remédios que melhorem esse uso da insulina, ou precisa receber insulina, às vezes diretamente também. Mas isso é normalmente a pessoa com mais idade. Certo, a gente agora vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais com o Dr. Pedro e também com a Aline, tirando dúvidas aqui sobre o diabetes. Não sai daí, a gente volta já. Let's go.
A gente falando aqui sobre coisas como a gente Dos conseguiu anos sobreviver 80. à década de 80. Se a gente tá vivo até hoje, não morre mais. Pelo menos, assim, de algumas coisas a gente tá imune. Criou anticorpo Criou para certas anticorpos. coisas. Não, mas vamos falar aqui do diabetes, que é um assunto muito importante. A gente tem aí, teve o dia do diabetes, né? O dia mundial, foi lembrado aí no dia 14. E boa parte das pessoas associa glicose com açúcar. Doutor, o açúcar é realmente o principal inimigo do diabético? É, a hora que ele vira açúcar, que ele vira glicose. Mas tem um monte de coisa que a gente nem considera açúcar, que a gente nem lembra que é açúcar, que no final das contas vai virar glicose. Então, macarrão, Farinha, né? Farinha, os geral. amidos, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. E isso é um erro muito comum do diabético. A Aline estava falando a questão de poder comer tudo. Pode, às vezes a pessoa dá mais importância para uma coisa doce do que uma Exato. coisa salgada que vai virar glicose Batata. do mesmo jeito. Assim, eu não vou comer. Batata Eu não vou comer. frita. Batata Eu não vou frita. comer um bolo, mas come arroz, batata, entendeu? Aí, assim, é pão, tudo junto. Tudo junto. Mas é verdade. Gente, isso Não, é a gente verdade. come arroz com batata, É. não dá. Olha Suco de só. laranja também. Suco de laranja com açúcar, exatamente. Mas nem precisa Não. pôr açúcar, exatamente. Agora, doutor, e essa coisa que também, assim, é diet, então eu vou comer até... Exagerar É. porque é diet. Porque não, é né? diet. O diet é pro diabético mesmo, não tem açúcar mesmo. Depende do diet. Você tem diferentes constituições, a maior parte deles não tem açúcar, mas tem os outros componentes que vão virar açúcar na última instância. Olha só. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes tira um pouco da gordura, mas ainda assim você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que olhar lá quantos carboidratos. E não pode exagerar, né? Puxa aí pra você, Aline, pode puxar. Por exemplo, um bolo diet, qualquer bolo diet, uma fatia tem em média 25 gramas de carboidrato e tem muito mais gordura que o bolo normal. O bolo normal tem, por exemplo, 30 gramas de carboidrato, uma fatia fina. Ou seja, será que vale a pena eu comer um diet? Compensar, né? Porque, Entendeu? na verdade, Porque- você tira o açúcar, você compensa em gordura, né? Exato. Você tem outra coisa que vai Exatamente. aumentar pra tirar aquilo outro. Não, e tem coisa que você olha, se você for olhar o que tem lá, por exemplo, eu lembro que eu tava olhando uma coisa de... Esses iogurtes, Tá. escrito, sem adição de açúcar. Tá. Isso. Tudo bem, não colocam açúcar a A mais. mais. Mas tem o próprio leite, tem a lactose que vai virar glicose no final do ciclo, em última Exato. instância. Então a gente precisa tomar cuidado com E a isso. mesma coisa com fruta, né? Tem frutas que são muito perigosas para quem tem Exatamente. diabetes, por causa da frutose. Como eu falei do suco de laranja, outro dia eu tava fazendo a conta, eu quase caí pra trás. Quando eu ainda bebia muito suco de laranja de manhã, um copo de suco de laranja tem quase a mesma quantidade de açúcar que uma Coca-Cola normal. Meu Deus. Aí a Olha pessoa só. se entope de suco achando que ela tá saudável. Não é nem a Coca Zero. É a Coca normal, é. é. Cheia de açúcar. Ontem, por exemplo, foi tão bonitinho. Eu tava almoçando com meu marido num PF ali perto de casa, que tem lanches também. Aí chegou um menininho de rua e pediu pra gente comprar um lanche, um x-salada. E aí eu pedi um x-salada que ele queria dividir com os irmãozinhos. E uma Coca. Quando eu peguei a Coca, o menino pediu pra trocar pela Zero. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque eu e minha mãe temos diabetes. Eu chorei. Eu chorei. Eu quase fui lá conversar com a mãe, mas eu tava atrasada e não deu. Mas assim, você vê a consciência, né? Ele ia comer um x-salada, mas ele ia dividir com os irmãos. Sim. E ele pediu a Coca Zero. Olha É só. melhor? Menos mal, né? Menos mal. Mas, doutor, eu até comentei isso com a Aline, que ela falou que ela gosta de comer comida desde criança, que isso até ajuda, né, pra criança, principalmente pra criança que tem diabetes. Mas quando o diabetes está controlado, comer uma fatia de bolo não vai causar um Grandes desarranjo no organismo, né? Que a pessoa vai ter que sair correndo pro hospital, por exemplo. Não, o diabético tipo 1 tem essa vantagem. Como ele toma insulina, ele faz a contagem e ele aumenta a dose. A tendência no futuro é a gente conseguir juntar as informações que hoje a gente tem, dos glucosímetros, que a gente consegue medir, inclusive online quase, né? A gente faz com o celular, com um aparelhinho que encosta na pele e já consegue Demais medir. E é bem preciso? Sim. Bem preciso, e você consegue transmitir daí pra bombinha, que hoje ainda não tá linkado as duas coisas. O pessoal tá hackeando isso aí Tá. e tentando juntar. Ah, brasileiros! Ah, brasileiros! Não! Por exemplo, as bombas de insulina. Existe uma bomba de insulina americana de um laboratório que tem no Brasil, inclusive não é a bomba que eu uso, mas é o mesmo laboratório.
que é uma bomba cara, são $7.000, não é todo mundo, parece falar 7 mil. Mas Não, gente, 7.000 vezes 4, veja bem. E para um 4 é 20. americano, para uma família de classe média americana, também é um valor alto, É né? alto. Não são todos que têm seguro-saúde que beneficia a compra e tal. Então, surgiu um movimento de um pai de diabético que começou a usar uma bomba de insulina antiga com sensor e ele fez um pâncreas artificial online. É muito engraçado. E os médicos estão prestando atenção nesse movimento, né? E isso faz muita diferença. A pessoa fica um pouco mais fisiológica, então pode comer, pode aproveitar um pouco mais, porque isso realmente é difícil. Você A segurar. qualidade de vida, né? É que assim, a gente até comentou, no caso da Aline, como ela descobriu aos 2 anos de idade, ela nem sabe como é a vida sem o diabetes. Então, assim, pra ela, essa é a vida normal. Mas, por exemplo, se eu desenvolvo diabetes agora, isso tem um impacto muito grande na minha qualidade de vida. Sim, Né? Por isso que é importante ter esse controle, né? precisa passar por uma reeducação pessoal muito grande. E você tem que fazer uma opção, porque acho que é isso que as pessoas às vezes esquecem em relação às complicações. Você escolhe, na verdade, como você vai estar daqui a 15, 20 anos. Exato. Você se cuida hoje, você vai ter um futuro melhor. Você não se cuida hoje, eu vou falar uma coisa que é até meio chocante. O diabético, ele escolhe ser doente. Exatamente. Ele escolhe ter insuficiência renal, ele escolhe ter retinopatia diabética, ele escolhe precisar fazer amputação, que isso é a coisa mais horrorosa. Eu falo, o diabético, na hora que ele fica diabético, a gente teria que chocar ele para ele entender agora o que o tratamento dele vai impactar Isso. daqui 15, 20 anos. É igual fumante, né? igual que se fumante. mostrar pro fumante os riscos que ele tem a longo Mas prazo, as pessoas acham que não vai acontecer que com nunca ela. é com eles. A gente sensação tem de de exatamente. invencibilidade. Super-homem, de ser indestrutível. A gente acha A gente acha que a nunca gente é vai imortal. acontecer com a gente. Exato. É Né? exatamente como foi comigo, né? Eu vivi como se eu não fosse. Puxa pra você, Aline. Eu Tá vivi baixinho. como se eu não tivesse diabetes. É lógico que eu tomava insulina, fazia tudo que tinha que fazer, mas assim, eu me abstinha do. Eu não tenho. Eu vou viver como uma pessoa normal. Até que depois da adolescência doida, veio o diagnóstico de retinopatia e de nefropatia. A primeira coisa que aconteceu comigo, que me chocou, mas que ainda não foi suficiente, foi o nefrologista, ele era um árabe bem louco na época, ele me levou na diálise. E quando eu vi aquele aparelho aí da choca, diálise, hein? aquele barulho que eu não esqueço, chocou. Aí eu já comecei a me cuidar, né? Mas eu não tinha, que até outro dia a gente participou de um programa e eu contei, não tinha aquela rotina ideal. Eu foquei no trabalho em primeiro lugar. Aí 10 anos depois do primeiro tratamento com a retinopatia, eu tive uma complicação da complicação. E Olha na só. época não existiam os tratamentos que hoje ajudam muito, né? Não sei se nesse caso extremo teria o que fazer, porque já era uma hemorragia vítrea e tal, e eu tive que passar por 3 cirurgias, bem no período, que é o que a gente fala na campanha do De Olho no Diabetes, que é a pessoa, ela se afasta do mercado de trabalho em idade produtiva. Eu tinha 32 anos e eu ouvi do meu oftalmo Super nova, que se eu né? não mudasse a minha rotina, eu ia ficar cega. Mas, Aline, o fato de você ter tido a retinopatia foi por causa dos excessos que você cometeu na adolescência? Não posso dizer que foi só dos excessos, porque assim, tem alguns estudos que dizem que a pessoa que tem diabetes, ela pode desenvolver Tá depois sujeita. de tempo algum grau, mas aí eu acho que seria um grau leve, né, doutora? Assim, tratável. Não é o meu- Vamos meu aproveitar caso, o meu caso para o foi doutor extremo esclarecer. pela falta de disciplina. O diabetes é uma soma, tanto do tempo que você fica descompensado com o tempo que você tem a doença. Porque assim, por mais que você esteja relativamente bem controlado, você vai ter picos, você vai ter uma flutuação maior do que uma pessoa normal tem. Então, no longo prazo, você pode vir a desenvolver algum grau. Mas aí sempre está relacionado à hemoglobina glicosilada, isso é um dado bastante importante, que é quando você vai vendo o quanto você vai ter realmente de risco de retinopatia. Mas isso vai aumentando ao longo da vida. Mas a retinopatia, a nefropatia são algumas das complicações. O que mais pode acontecer, doutor, Exato. para um diabetes não A controlado? retinopatia e a nefropatia a gente acaba falando bastante porque elas são muito Mais paralelas, comuns. muito próximas entre si. O tipo de lesão é parecido e normalmente quando tem um, tem o outro. É raro uma coisa só acontecer. Tá. Normalmente a pessoa tem as duas coisas ao mesmo tempo. Mas você vai estar mais predisposto a ter doenças cardiovasculares. Então, um infarto do coração é muito mais comum num paciente diabético. Ele pode ter alterações circulatórias
por exemplo, as extremidades não ter uma boa irrigação, então neuropatia, né? neuropatia, não é infrequente precisar de amputação porque machuca o dedo, infecciona e aí você não consegue mais controlar, Não cicatriza, não né? cicatriza, e acaba precisando amputar um dedo. Tem um Isso- problema grande de coagulação, então, o diabético? Ele Ou não? é só de coagulação, é principalmente vascular. Tá. Os vasos vão ficando obstruídos. Tá. Tanto que, se a gente pensar, só para a gente ter uma ideia, quando a pessoa tem varizes, Uhum. qual que é uma das substâncias que é utilizada para você secar os vasinhos? Glicose. Tá. Ah, Então, glicose Verdade. em excesso vai levar a um dano vascular que vai obstruir aquele vaso. Certo. Então, imagina você estar num nível de glicose mais alto o tempo todo, pode levar a uma lesão. E há uma coisa também bacana que às vezes eu falo no meu site é sobre as complicações de boca, principalmente periodontite. A pessoa que está descompensada, ela tem muita inflamação de gengiva. E eu perguntei eu passei recentemente com a dentista até para fazer uma análise da gengiva. E ela analisou, ela falou, olha, você não tem perda óssea, tá tudo legal, tá, a gengiva tá saudável. Eu perguntei para ela, falei, a perda óssea tem alguma relação? Ela falou que normalmente o diabético ele acaba formando mais placa por causa do pH da boca e Tá. tal. E isso inflama a gengiva, isso leva a perda óssea. Então é tudo isso. e aí pode ser que leva naquela coisa que não cicatriza, então fica Exato. eternamente sangrando, né, doutor? Sim. Irritado. E tem um problema, uma coisa piora a outra. O diabético, ele tá com um quadro infeccioso, descompensa muito o diabetes. Então, Imagino. você não consegue controlar, muda completamente a dose que você precisa. Então, o diabético, ele tem que ficar olhando isso também. Ele tem uma infecção qualquer, seja uma infecção de pele, vai mudar o controle do diabetes completamente. Uhum, Ele tem uma certo. gripe, muda. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, não pode deixar isso solto aí. Então, tem que ser prevenido, procurar realmente feridinhas, machucados o tempo todo, né? Exatamente, ficar prestando atenção no corpo. Pé diabético, por exemplo, eu tenho medo tão grande, às vezes quando eu chuto a parede, é pé quente, pisa na... Nossa. É louco isso, mas dá medo, porque a maioria das pessoas, principalmente o pessoal acho que mais velho, é mais comum, elas não percebem. É verdade. Então, assim, Uhum. sensibilidade, às vezes a pessoa vai perdendo sem perceber. É. Eu Só também- percebe quando Quando tá já muito foi, tá muito avançado já, quando avançado. acontece algum acidente, né, doutor? Uma queimadura, alguma coisa assim. Exatamente. A pessoa perde a sensibilidade, esse é o maior problema. Ela se machuca, não percebe, Uhum. aquilo infecciona, já tem uma irrigação diminuída, então por isso você não cicatriza, e uma coisa traz a outra, e aí vem E aí a- dá no que dá. Dá Doutor- chega na Parte amputação, feia, é. E doutor Pedro, quais são os primeiros sintomas do diabetes? E quando é que é preciso procurar um médico? O diabetes, como forma geral, você vai ter na criança, que aí o quadro é uma descompensação muito grande. A criança entra, às vezes, em coma diabético, que a gente fala, porque não consegue usar glicose, altera tudo. Então, uma criança que começa a ter uma alteração muito grande de comportamento e tudo mais, precisa ser levado ao pediatra. Isso eu acho que não tem tanto problema, tanta dificuldade, e aí cabe ao médico suspeitar do que está acontecendo. Mas mudança de comportamento em que sentido? A criança vai ficando A mais criança apática? vai ficando meio apática, cansada? mas isso é rápido, tá? Tá. Isso não é uma coisa que acontece, às vezes assim, num dia a criança fica super mal, assim, Tá. e às vezes ela não tem como compensar isso. Certo. E aí é onde vem os riscos. Continua comendo normal e perde peso, né? Certo. Tá apática. Xixi à noite, né, doutor? Diz que... Esses são são os quadros aí sintomas. mais crônicos que não Xixi na chegou cama. nessa forma tão Uhum. grave assim. A criança não come, não ganha peso, ou às vezes até perde peso mesmo comendo normalmente. Questão de muita urina, beber muita água, uma coisa leva a outra. Isso daí serve também pro diabético tipo 2. Tá. Ele começa às vezes a perder peso, mas ele come e não ganha peso, começa a urinar muito, 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 e aí ele começa a sentir um monte de coisa esquisita, que às vezes é difícil até de você juntar. Uma delas, por exemplo, a visão começa a embaçar porque muda o grau completamente. A refração, o óculos da pessoa muda assim 2, 3 graus de um dia para o outro. Essa é uma Então, eu acho que a característica é essa, é de um dia pro outro o negócio, né? Não o negócio é... flutua muito. É muito Você rápido. sabe que o meu marido, ele teve uma catarata e uma das suspeitas que tiveram é que ele tivesse diabético, porque a visão dele piorou assim drasticamente. É E relativamente num rápido. curto, assim, foi muito rápido. Muito e ele rápido. perdeu a parte da visão dele muito rápido.
E aí foi investigar, a primeira coisa que investigaram foi se ele estava diabético. E não era, na verdade, depois descobriram que ele estava com uma catarata e aí teve que operar e aí resolveu nesse outro sentido. Mas é importante ficar atento, né, a essa... Porque é muito brusco, né, doutor? O exame periódico, ele te ajuda bastante a ter uma ideia. Por isso, cada vez mais a gente fala nos check-ups. Assim, é que você vai ter os picos. Você vai ter a criança, que pode ter o problema, e depois dos 40, isso volta a aumentar de novo. Normalmente, aquela faixa dos 20 aos 40 é uma fase abençoada ali. Que bom. Você tem muito pouco problema. Pouca incidência, né? Para quase tudo. Pode ter? Pode. Mas é mais incomum. É mais raro um pouquinho. E uma coisa que aparece muito também, que é o caso do meu irmão, o meu irmão, ele tá bem acima do peso, ele está gordinho, né? e foi diagnosticado com diabetes tipo 2, né? Que no caso do tipo 2, ou a pessoa tem algum pode acontecer ela ter um baque emocional, alguma coisa assim, maus hábitos, né? Fuma, muito estresse. Quando a pessoa está muito acima do peso também, ela sobrecarrega tudo. Isso. Normalmente você soma coisas aí, né? Então é o peso, é má alimentação, é o excesso de estresse, tudo isso acaba levando ao problema, né? Aline, para terminar, que a gente tá nos estourando já. Estourando o tempo, Eu queria que né? você falasse da campanha De Olho no Diabetes. Puxa o microfone para você, por favor. Isso. A campanha do De Olho no Diabetes, acho que o objetivo principal da campanha, que é uma coisa muito bacana, é conscientizar as pessoas da importância de ir a um especialista em retina, porque a gente tem os oftalmologistas que são mais generalistas, e o ideal é que a pessoa procure um especialista, justamente para poder fazer os exames certos, diagnosticar em tempo de tratar. Então essa campanha, acho que a conscientização principal, o objetivo é de conscientizar as pessoas. O portal De Olho no Diabetes, ele tem uma ferramenta muito legal que, por exemplo, a pessoa não sabe onde encontrar esse profissional. Ela coloca o CEP da casa dela lá no portal e ela consegue achar mais perto dela tanto o oftalmologista especialista quanto o endócrino, que são dois profissionais que precisam caminhar de mão dadas. Né? Tem que fazer parte da vida do diabético, né? E uma coisa legal é que agora, por exemplo, a gente tá eu vou fazer a cobertura pelo portal e pelo clube do mutirão de diabetes, agora que vai acontecer em Itabuna, na Bahia. Que legal. Vai ser uma coisa muito bacana, porque a gente vai ver de perto ali as pessoas recebendo o diagnóstico de retinopatia e tal. Eu queria sentir isso de perto. Então, foi muito bacana todo esse trabalho que o portal fez de mostrar o vídeo do embaixador da campanha, do André Marques. Ele começa com uma visão embaçada. Olha só. Qualquer rede social, no De Olho no Diabetes, no Clube do Diabetes, dá pra ver esse vídeo oficial. É muito legal, porque começa embaçado e aí ele começa a falar da retinopatia. E no fundo é o que a gente precisa pra vida, né? Se você não tem nada, muitos diabéticos estão super bem, o acompanhamento anual é importante, e se você sente alguma coisa estranha, tem que ficar atento ao corpo, tem que correr no médico, tem que ver o que tem que fazer. Tem muita gente que me procura já chegando na cegueira, gente, isso é loucura, não precisa chegar ao extremo. Então, né? Vamos lá. É isso aí. O nosso programa finalmente, assim, infelizmente estourou infelizmente, o tempo já. Nossa, tem tanta coisa que eu queria perguntar, mas não dá. Infelizmente já deu. Olha, doutor Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi, assim, bem esclarecedora, importante. Esclarecer alguns pontos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aline, também muito obrigada. É aquela coisa, dá para ter uma vida plena mesmo com diabetes. Tá. Não é isso? Super plena. Então é isso. O Papo com Elas fica por aqui. A gente volta com a programação aqui da Rádio Show. A gente volta na segunda-feira. Amanhã vai ter Vale a Pena Ver de novo via Facebook. Continue ligado também nas nossas redes. Até mais. Tchau. Fasten your seatbelts and prepare for takeoff. Atenção.